Olá, já parou para pensar como as decisões da administração pública acabam moldando o nosso dia a dia? Vai desde, sei lá, uma licença para um bar abrir até uma multa de trânsito. Só que, né, entender a lógica por trás disso, os tais atos administrativos, pode parecer meio complicado. Hoje, a gente vai investigar justamente isso, os atos administrativos no direito brasileiro, com base nesse material de estudo que recebemos. A nossa ideia aqui é tentar clarear as coisas. O que define esses atos? Que peças formam esse quebra-cabeça? Que tipo de força eles têm, sabe? E como são controlados? Vamos juntos, então, extrair as informações mais importantes desse material para tentar tornar esse tema um pouquinho mais acessível. Olá, é um tema essencial, sem dúvida nenhuma. Entender os atos administrativos ajuda muito a gente a perceber essa dinâmica, né, entre o Estado e cada um de nós. Como direitos são criados, deveres impostos, tá tudo ali, no cotidiano. Perfeito, então. Para começar a desembrulhar isso, qual é a diferença, assim, crucial entre um ato administrativo e, sei lá, outras coisas que o governo faz? Pelo que eu entendi do material, nem toda ação do Estado se encaixa nessa caixinha específica, certo? Exatamente. É uma distinção bem importante que o material traz. Os textos que a gente analisou, eles apontam algumas categorias diferentes. Primeiro, tem os atos políticos, que também chamam de atos de governo. São decisões mais de alto nível, sabe? Ligadas às diretrizes da Constituição. Pensa assim, o presidente sancionar ou vetar uma lei, ou até declarar guerra. A natureza deles é mais de direito constitucional mesmo. Uhum. Depois, a gente tem os atos privados da administração. Aqui, a administração age como se fosse um particular, tipo gerenciando seus próprios bens. Um exemplo fácil é a prefeitura alugando um imóvel que é dela. Ah, tá. Entendi. E tem também os atos materiais, que algumas fontes chamam de fatos administrativos. Esses são a execução física mesmo, a ação concreta. Não tem ali uma manifestação de vontade imediata para criar um direito novo. Pensa, tipo, nos garis limpando a rua. Ou a equipe tapando um buraco. É ação física, entende? Não há ordem para fazer. Certo. E aí sim a gente chega no nosso foco, o ato administrativo. As fontes definem ele como uma declaração unilateral do Estado, ou de quem atua em nome dele, né? E o ponto-chave, que produz efeitos jurídicos imediatos. É uma manifestação de vontade que, tipo, tem o poder de mudar a realidade legal das coisas. Certo, declaração unilateral e efeitos jurídicos imediatos. Isso me chamou a atenção. Quer dizer que a administração decide e aquilo já começa a valer. Assim, sem precisar da concordância de quem é afetado, que exemplos o material trouxe para a gente visualizar isso melhor? Precisamente. A unilateralidade é uma marca muito forte. A administração manifesta a vontade dela e pronto. Isso gera consequências no mundo jurídico. Os exemplos que o material cita são bem claros, olha só. A nomeação de alguém que passou num concurso público, ou a concessão de uma licença para um comércio funcionar, ou ainda a aplicação de uma multa por uma infração ambiental. E um ponto que as fontes destacam bem, que é relevante, uma simples inércia, sabe? Uma omissão da administração geralmente não é considerada um ato administrativo nesse sentido técnico da palavra. Entendido. Agora, se esses atos têm esse poder todo, imagino que eles precisam seguir umas regras bem definidas para serem válidos, né? O material até menciona uma estrutura interna, elementos que não podem faltar. E tem aquele mnemônico engraçado, com, fi, fo, mo, ob. Como é que isso funciona na prática? Sim. O Confifomo é ótimo para lembrar. É como se fosse um checklist, sabe? Dos ingredientes essenciais para a validade do ato administrativo. Vamos ver o que cada letrinha significa. O com é a competência. Basicamente, quem tem o poder legal para praticar aquele ato. A lei diz qual agente ou qual órgão pode fazer o quê. E esse ponto, olha, é sempre vinculado à lei. Não tem margem para escolha aqui. Certo. O FI é a finalidade. Qual é o propósito público do ato? Tem que ser sempre o interesse coletivo. Assim como a competência, a finalidade também é sempre definida pela lei ou pelos princípios da administração. Por exemplo,
Qual a finalidade de interditar um lugar que vende comida estragada? Proteger a saúde pública. É direto. Lógico. O fó é a forma. Como o ato se apresenta para o mundo? Qual o procedimento para ele nascer? Geralmente, a lei exige a forma escrita. Seguir certas formalidades, um decreto, uma portaria, um auto de infração. A regra geral é que a forma também seja vinculada, definida em lei. Depois vem o mó, que é o motivo. É o porquê do ato. Quais são as circunstâncias de fato e de direito que justificam aquela decisão? No exemplo da interdição, o motivo é o quê? A constatação de que tinha comida imprópria sendo vendida. Naquela discussão sobre proibir sacolas plásticas que o material cita, o motivo seria o dano ambiental que elas causam. E aqui tem um detalhe. O motivo pode ser vinculado quando a lei diz exatamente qual é, ou pode ser discricionário, que é quando a administração tem uma certa margem para avaliar a situação. Ah, interessante. E por último, o OB, que é o objeto. É o conteúdo do ato, aquilo que ele efetivamente determina. É o efeito jurídico concreto imediato. Pode ser a própria interdição do estabelecimento, a aplicação da multa, a ordem de demolição. E assim como o motivo, o objeto também pode ser vinculado ou discricionário. Aqui a coisa começa a ficar mais Eu acho. complexa, né? Competência, finalidade e forma parecem mais rígidos, mais amarrados pela lei. Mas o motivo e o objeto podem ter essa margem de escolha, a tal da discricionariedade. Isso não abre espaço para decisões meio arbitrárias? Como é que o material explica o controle disso? Se tem escolha, como se garante que foi a melhor escolha para o interesse público? Essa é uma preocupação central, claro. A discricionariedade existe, na verdade, para permitir que a administração avalie o que é mais conveniente e oportuno em certas situações, para adaptar a ação ao caso concreto, mas sempre visando o interesse público. Mas, óbvio, não é um cheque em branco. Mesmo os atos discricionários são controláveis, especialmente pelo Poder Judiciário, que pode analisar se a decisão foi razoável, se foi proporcional, e tem um ponto crucial que as fontes destacam muito: a teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes? Isso. Significa que quando a administração expõe os motivos que a levaram a agir, e ela geralmente precisa fazer isso, como a gente vai ver daqui a pouco na motivação, ela fica amarrada a esses motivos. Se depois fica provado que aqueles motivos eram falsos ou que nem existiam, o ato é considerado inválido, mesmo sendo discricionário. A justificativa tem que ser real, tem que ser consistente. Entendi. A justificativa acaba vinculando a decisão, então. Além dessa estrutura interna, o Confifomob. Confifomob. Isso. O material que a gente analisou também fala de umas características especiais, quase uns superpoderes desses atos. Usa até outro mnemônico, o PAT. Que poderes são esses? O PAT. Ele resume os atributos que dão aquela força executória e validade inicial para os atos administrativos. Vamos lá. P de presunção de legitimidade e veracidade. Esse é fundamental. A gente parte do princípio de que o ato foi feito conforme a lei, isso é a legitimidade, e que os fatos que a administração alegou como motivo são verdadeiros, isso é a veracidade. É uma presunção relativa, claro, quer dizer, admite prova em contrário, mas as consequências são enormes. O ato já começa a produzir efeitos mesmo que alguém discorde. E quem alega que é ilegal é que tem o ônus de provar. Inverte o ônus da prova. Exato. Depois, A de autoexecutoriedade. Esse atributo permite que, em certas situações, a administração execute suas próprias decisões diretamente, usando os meios que ela tem, sem precisar pedir autorização para o juiz antes. Peraí, direto assim? E aqui as fontes fazem uma distinção que ajuda a entender. Dentro da autoexecutoriedade, tem a exigibilidade, que é o poder de criar a obrigação e usar meios indiretos para forçar o cumprimento. Pensa na multa. Ela aplica a multa e pode inscrever para cobrar depois. Certo. E tem a executoriedade mesmo, propriamente dita, que é a capacidade de usar a força física direta se for preciso, como, sei lá, demolir uma construção irregular que está ameaçando cair ou guinchar um carro abandonado na rua. Mas atenção, a executoriedade depende de previsão legal expressa ou de uma situação de urgência muito clara, não é para tudo. Entendi a diferença. Aí vem o T, de tipicidade.
Esse garante que a administração só pode impor obrigações ou restrições aos cidadãos por meio de atos que estejam previstos na lei como tipos definidos. Funciona como uma garantia para a gente, né? Impede que a administração invente restrições ou sanções, do nada. Traz segurança jurídica. Faz sentido. E por último, o I, de imperatividade. É a característica que faz o ato se impor a terceiros. Ele cria obrigações independentemente da concordância da pessoa. A decisão da administração manda, ela vincula. Pagar um imposto, cumprir uma ordem de fiscalização sanitária são exemplos. Mas tem uma ressalva importante no material. Atos como licenças ou autorizações, aqueles negociais que a gente vai ver, não têm imperatividade, porque eles dependem da vontade do particular em pedir, né? Isso me faz pensar naquele exemplo da multa de trânsito que os textos mencionam. Ela é emitida em imperatividade, a gente presume que ela é válida, presunção, e pode ser cobrada administrativamente, exigibilidade, que é parte da autoexecutoriedade. Tudo isso sem o motorista precisar concordar ou um juiz dar o aval inicial. Os atributos explicam bem essa força. O material até alertava contra aquela ideia de que a administração sempre precisa do nosso sim ou da bênção judicial para agir. Exatamente. Esses atributos dão agilidade e eficácia para a ação administrativa, o que é necessário para cuidar do interesse coletivo. Mas, claro, essa força não é ilimitada, né? Ela é contrabalanceada pela necessidade de seguir a lei, a legalidade, a tipicidade, pela motivação, que é obrigatória em muitos casos, e pela possibilidade de controle depois, tanto pela própria administração quanto pelo judiciário, para corrigir ilegalidades ou abusos. É um jogo de pesos e contrapesos, sabe? Faz todo sentido. Bom, já vimos a estrutura, o confifomo e os poderes, o pati, mas os atos não são todos iguais na função deles. O material também classifica em diferentes espécies. E adivinha, mais um mnemônico, eniônipe. Quais são essas categorias? Sim, essa classificação ajuda a entender a finalidade de cada tipo de ato. O NONIP organiza assim de forma bem didática. N de normativos. São como se fossem pequenas leis editadas pela administração. Tem regras gerais e abstratas. Pensa num decreto do presidente que regulamenta uma lei que o Congresso aprovou, detalhando como ela vai ser aplicada na prática. O O de ordinatórios. Esses servem para organizar a casa, sabe? Para disciplinar o funcionamento interno da administração e a atuação dos servidores. Exemplos: circulares internas, instruções normativas sobre como fazer um procedimento, portarias delegando competência. Ok. Outro N, de negociais. Aqui, a vontade da administração encontra do particular. O particular tem o interesse em construir uma casa, dirigir um carro, usar um espaço público e ele pede para a administração. A administração analisa e, se for o caso, concede através de uma licença, uma autorização, uma permissão. Ah, a interação com o particular. Isso. Depois, E de enunciativos. Esses atos não criam nem modificam direitos. Eles só declaram ou atestam uma situação que já existe. Uma certidão de tempo de serviço, um atestado médico de um servidor, um parecer jurídico que dá uma opinião sobre uma questão legal. São exemplos. E, finalmente, P de punitivos. Como o nome já diz, são os que aplicam sanções por alguma infração que foi cometida. Multas administrativas, interdição de uma atividade, suspensão de um contrato, são todos atos punitivos. Ok. Bastante diversidade aí nas funções. E uma questão bem prática agora. O que acontece quando um ato não serve mais? Ou quando já nasceu com algum problema? Como eles deixam de existir? As fontes falam sobre a extinção e também sobre a possibilidade de consertar alguns erros, a tal da convalidação. Como funciona isso? Correto. Atos administrativos podem sair do mundo jurídico de várias formas. As mais comuns, segundo o material que a gente viu, são a revogação, é quando a administração desfaz um ato que era válido, que era legal, mas que simplesmente deixou de ser conveniente ou oportuno para o interesse público. É uma análise de mérito, de conveniência mesmo. Mas tem limites, viu? Não se pode revogar atos que já criaram direitos adquiridos para as pessoas ou atos que a lei manda praticar de uma forma específica, os chamados vinculados. Entendi. E a anulação. Essa acontece quando o ato é ilegal, nasceu com um defeito em algum daqueles elementos do confífmo. A anulação pode ser feita pela própria administração, ela tem o dever de corrigir suas ilegalidades, ou pelo Poder Judiciário, se alguém entrar com uma ação. O material também cita umas formas mais específicas de extinção,
como a cassação, que acontece quando o beneficiário do ato descumpre as condições que ele tinha que manter. Exemplo clássico, perder a CNH por excesso de pontos. Tem a caducidade, quando uma lei nova surge e torna o ato anterior incompatível. E a contraposição, que é quando um ato novo produz efeitos exatamente contrários a um ato anterior. Pensa assim, a exoneração de um servidor se contrapõe à nomeação dele. Várias formas de acabar, então. Exato. E sobre consertar o ato? Aí entra a convalidação. A administração pode corrigir certos vícios, desde que eles sejam sanáveis, ou seja, que dê para consertar. Quais são eles, segundo as fontes? Normalmente defeitos de competência, se quem praticou não era o agente certo, mas a autoridade competente pode ratificar depois, desde que a competência não fosse exclusiva daquele agente, e de forma, se a falha não comprometer a essência do ato, o objetivo principal. Já os vícios que são considerados insanáveis, como os de finalidade, desvio de finalidade, motivo, quando falso ou inexistente, e objeto, se for ilegal, esses não podem ser consertados. Eles levam obrigatoriamente à anulação. E tem prazo para isso? Tem sim. Um detalhe prático importante sobre a anulação pela administração. A Lei 9.784, de 99, estabelece um prazo. A administração tem 5 anos para anular atos que beneficiaram alguém, contados da data em que o ato foi praticado, a não ser que se comprove má-fé de quem foi beneficiado. Isso traz uma segurança jurídica importante, né? Com certeza. Entendi. Então a própria administração tem esse mecanismo de autocontrole, né? Que as fontes chamam de autotutela. Ela mesma pode e deve rever seus atos, anulando os ilegais e revogando aqueles que não são mais adequados. É um poder-dever. Para a gente ir fechando o raciocínio, um ponto que o material ressalta e que eu achei interessante é que essa função de administrar não é só do poder executivo, tipo prefeitura, governo estadual, federal. Os outros poderes também administram internamente, não é isso? Exato, é um ponto importante para não simplificar demais. Embora a função principal do legislativo seja criar leis e a do judiciário seja julgar, os dois precisam se organizar internamente. Eles precisam gerenciar seus próprios recursos, o pessoal, fazer contratos, compras. Nessas atividades de organização interna, nomear servidores, conceder férias, fazer uma licitação para comprar computadores, eles também estão exercendo a função administrativa. E, nesses casos, eles praticam atos administrativos que estão sujeitos às mesmas regras gerais que a gente discutiu aqui, com FIFO, MOB, a possibilidade de anulação, etc. Entendi. E voltando um pouco à questão do controle e da validade, a gente não pode deixar de reforçar a importância da motivação, algo que as fontes batem bastante na tecla. Expor as razões de fato e de direito que levaram à decisão é crucial, é obrigatório em muitos casos, sabe? Especialmente quando o ato afeta direitos, aplica punições, decide recursos. Pensa bem, sem uma motivação clara, como alguém pode se defender ou mesmo entender por que aquela decisão foi tomada? A demissão de um servidor, por exemplo, tem que ter os motivos muito bem explicados. Isso garante transparência e o direito de defesa. E só para recapitular rapidinho aquelas distinções-chave que vimos no começo, ato administrativo não é ato político, que é decisão de governo. E também não é fato administrativo, que é ação material, a execução. Perfeito. Então, tentando amarrar tudo que a gente explorou com base no material. Os atos administrativos são essas manifestações unilaterais de vontade do Estado que criam efeitos jurídicos. Eles têm uma anatomia específica, aquele CONFIFO-MOB, carregam poderes especiais, o PAT, que dão força para eles, existem diferentes tipos para diferentes fins, o NONEP, e podem ser controlados e corrigidos, seja por anulação, revogação ou convalidação, muitas vezes pela própria administração, exercendo a autotutela. Acho que é um bom resumo, né? Ótimo resumo, cobre os pontos essenciais que o material trouxe. Bom, chegamos ao fim da nossa análise então. Eu espero que essa conversa tenha ajudado a lançar uma luz sobre esse tema dos atos administrativos, mostrando que, apesar de parecer complexo, existe uma lógica, uma estrutura por trás da ação formal do poder público. Com certeza ajudou. E fica talvez uma reflexão final, sabe? Conectando esses pontos sobre poder e controle que a gente discutiu, o fascinante aqui é pensar nesse equilíbrio delicado. Os atributos como a imperatividade e a autoexecutoriedade dão para a administração uma capacidade de ação muito forte, muito rápida, o que é essencial para o interesse público.
Mas aí, diante desse poder todo, como que o atributo da tipicidade, aquela exigência de que o ato esteja previsto em lei, se torna uma salvaguarda fundamental para nós, cidadãos? Como ele atua para evitar que essa força se transforme em arbitrariedade? É um ponto-chave, eu acho que demonstra essa tensão constante que existe entre eficiência administrativa e a garantia dos direitos. É algo para a gente continuar pensando. Excelente reflexão para encerrarmos. Muito obrigado pela clareza e por nos guiar através deste material que era bem denso. Finalizamos aqui nossa análise detalhada sobre os atos administrativos.